Olha aqui, nós vamos tratar de guerra, sim, mas eu não vou falar só disso mais, não. Muito grave, muito sério, tudo, mas tem outras coisas que são muito importantes também no Brasil. Né? Encontraram prováveis 3 responsáveis pela venda de armas do Exército para o crime organizado. Encontraram algumas metralhadoras já. Nós vamos ver onde é que elas estavam e com quem. Policiais envolvidos na venda de 16 toneladas de maconha pro Comando Vermelho. A importância do crime organizado hoje entrando nas instituições. Vamos ver, a PGR mandou investigar os PIX do Bolsonaro. Lembra-se, eu pedi isso tanto aqui? 17 milhões de PIX em 11, 12 dias? Será que isso é verdade? Quero falar da greve da USP, que ainda subsiste em algumas áreas ali, uma vergonha. Sim, e eu vou dizer por quê. E por que essa greve é reacionária. Mas vou falar também da guerra. Claro que nós vamos falar da guerra. De todos os seus ângulos. E quero começar por uma coisa. Olha, eu tenho um pouco de quase solidariedade, uma solidariedade um pouco sarcástica com alguns colegas jornalistas que eram porta-vozes do Sérgio Moro até outro dia. E que ainda são. Sim, eu estou falando, o tema é guerra. O Mauro Vieira, o nosso chanceler, né, ele foi ao Congresso. Ele foi falar ao Congresso. Né? Foi à Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ontem. Se há pessoa que está se comportando bem no governo, é Mauro Vieira. Vejam a atuação, no caso agora do conflito entre Israel e o Hamas, a resolução que ele conseguiu costurar. É mentira que a resolução não reconheça o direito de Israel à autodefesa. Isso é mentira. Como, aliás, reconhece o representante da França, ou agora vão acusar a França de ser favorável ao Hamas. Uma resolução impecável. Ah, mas os Estados Unidos recusaram. Já vamos falar. Uma notícia importantíssima, aliás, quando eu fiz o elenco aqui, Venezuela. Por intervenção do Brasil, do presidente Lula, as coisas avançam na Venezuela. Fez-se ali uma costura de um acordo com os Estados Unidos. Prevê a libertação de pessoas que estavam presas, com vistas às eleições do ano que vem, que têm de ser livres. Então, as coisas avançam. E é o Ministério das Relações Exteriores que, junto com o presidente Lula, está cuidando disso. Se é a área em que está indo bem, é essa. Olhe a repatriação dos brasileiros. É o país mais eficiente do mundo nisso. Ontem, eu falei aqui da importância da resolução do Brasil. Eu praticamente li na íntegra a resolução. A resolução chama o ataque de terrorista, a resolução nomeia o responsável, que é o Hamas, sim. Pede a libertação imediata dos civis. Não pede a suspensão do cessar-fogo, porque isso os Estados Unidos recusariam, mas pede uma pausa humanitária para fazer um corredor humanitário para tirar as pessoas que queiram sair. E para permitir a ajuda à população civil. Que agora o Biden diz que liberou, conseguiu liberar. Não é? Vão entrar alguns caminhões
ajuda será insuficiente, mas de qualquer modo, foi isso que o Brasil pediu. Tanto é que o representante da França, né, o Emmanuel Bon, assessor especial, conselheiro de Segurança Nacional da França, falou com Celso Amorim, que é o assessor especial do Brasil, e pediu para agradecer ao presidente Lula pelos esforços. Só um país recusou, os Estados Unidos. E a representante dos Estados Unidos disse claramente, não, porque nós queremos que o Biden resolva isso. O que ela chamou de diplomacia em campo. Contando uma mentira sobre a resolução que não reconhecia o direito de defesa. 11 países, além do Brasil, claro, disseram, não, reconhece. Tanto é que não se fala em cessar-fogo, fala em pausa humanitária para algumas tarefas. Portanto, uma resolução que interessa, Larissa, interessa, Vólio Bene, inclusive aos brasileiros que estão em Gaza e que precisam sair de lá. Nós estamos falando de brasileiros ou de pessoas com cidadania brasileira ou que têm filhos brasileiros que estão em Gaza e precisam sair de lá. Uma simples garantia para que cheguem até o Egito, pegar um avião e vir para cá. Esse mesmo Itamaraty, que permitiu, com a ajuda das Forças Armadas, fazer com que víveres chegassem a esses brasileiros. Em Gaza. Nós vimos um deles agradecendo, estava sem água, sem comida. Crianças brasileiras ali com risco de morrer de fome. O que há de errado com a atuação do Brasil? O que há de errado com a resolução? Aí vem este tabaréu. Falar que a resolução não é boa. E o argumento dele é espetacular, porque ele é notavelmente sabujo, ignora os interesses do Brasil, ignora os interesses dos brasileiros, ignora o bom trabalho feito pela nossa chancelaria e diz assim, Vólio Bene, se os Estados Unidos vetaram, então não deve ser bom. Deveria haver um limite para o ridículo, um limite para a vergonha alheia, mas não há. Depois de todo o mal que este senhor já fez ao Brasil, atuando de maneira parcial. Aliás, a OCDE reconheceu isso, nós vamos ver isso também. Também tem isso de importante que não é guerra. Pois este senhor vai, né, entrevista coletiva do Exército aí sobre apreensão de armas. Pois este senhor vai e na cara do Mauro Vieira faz esse raciocínio. Moro, o nosso americano, o americano do Senado, o representante do Paraná que está lá e não quer saber dos interesses do Brasil. Ele está preocupado com os interesses dos Estados Unidos e sei lá de quem. A resolução brasileira é uma resolução que salva vidas. Cara, tem um pouco mais de pudor. Tem um pouco mais de vergonha. Não manche assim a reputação do Senado brasileiro. Ainda bem que eu acho que Vossa Excelência perderá o mandato. Na ação movida, aliás, pelo PL. Sobre gastos de campanha. Porque é uma declaração vergonhosa. Aliás, põe o vídeo da declaração desse valente aí, vai. Para mim, aqui também é um sinal, ministro, com todo respeito, o fato do Brasil apresentar uma proposta de resolução da ONU, e aqui faço os elogios para tentar buscar um caminho pela paz,
e de repente a nossa resolução é vetada, não pela Rússia, não pela China, não por outros países que não seguem a nossa tradição democrática, mas é vetado pelos Estados Unidos, falando por ele mesmo e falando igualmente pelo Estado de Israel. Então, claro que é elogiável o Brasil buscar ali um consenso e buscar aprovar uma resolução, mas também é um indicativo de que talvez estejamos aqui mal orientados quando a nossa proposta de resolução é exatamente vetada por um país que é um aliado tradicional e é um país que cultua valores democráticos muito próximos ao nosso. E esse veto é um veto bem representativo dos interesses de Israel, porque Israel quer ter garantido o quê? O seu direito à autodefesa. A sua ignorância em política externa, a sua ignorância específica, só não é maior do que a sua ignorância sobre direito e sobre língua portuguesa. Primeiro que os Estados Unidos não falavam por Israel, podiam falar em defesa dos interesses de Israel, porque cada país só fala por si mesmo. Cada país membro da ONU